Mateus capítulo 1, verso 18 a 25, o texto diz o seguinte, e eu quero que você, eu vou fazer a leitura do texto aqui, e enquanto eu leio o texto, eu quero que você se imagine na posição de José. Porque esse texto vai narrar o nascimento de Jesus, só que vai narrar o nascimento de Jesus na perspectiva de José e como que foi para José lidar com isso. E eu quero que você imagine você na situação de José, lidando com toda essa situação. O texto diz o seguinte, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida ou noiva, para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Quero começar essa reflexão fazendo uma pergunta para você. Muito obrigado, meu irmão. Fazendo uma pergunta para você. Como você reage quando os seus planos são frustrados? Como você reage quando dá tudo errado aquilo que você imaginava? Por exemplo, você foi dormir num dia anterior, numa terça-feira, já pensando, amanhã eu tenho um monte de coisa para fazer. De manhã eu vou fazer isso. Da tarde eu vou fazer isso, à noite eu vou fazer isso, vai ser um dia cheio, eu vou até dormir mais cedo hoje porque eu vou precisar. E aí, logo de manhã, você acorda, ou no meio da noite, acontece uma coisa, você recebe uma notícia, seus filhos passam mal, e tudo que você planejou foi por água abaixo. Normalmente, como você reage quando isso acontece? Quando uma coisa frustra os seus planos daquele dia. Quando a gente fala de algumas questões do dia a dia, é um pouco mais fáceis da gente lidar. Mas como você reage quando os seus planos de longo prazo, seus planos financeiros, seus planos familiares, seus planos pessoais, não acontecem, ou às vezes não só não acontece, como acontece o contrário de tudo que você sempre planejou. Quando a gente fala assim de, o que eu ia fazer hoje não deu certo, é uma coisa. Agora, quando a gente fala de planos a longo prazo, planos de vida, fala-se muito hoje em dia da crise da meia-idade. E parte das vezes essa crise acontece porque é o seguinte, a pessoa chega na meia-idade, e ela tinha vários planos até a meia-idade. E quando ela olha, ela fala, não aconteceu quase nada. Como você reage quando os seus planos a longo prazo não acontecem? E como você reage quando aquilo que quando você percebe que aquilo que você está planejando, ou aquilo que você está querendo fazer, é contrário à vontade de Deus? E é contrário ao que Deus diz que a gente deve fazer na palavra dele. Como você lida com a frustração dos seus planos, ou seja, porque não aconteceu o que você queria, ou seja, porque você está querendo fazer alguma coisa que você sabe que não é da vontade de Deus, como você lida com essas situações? Quais são as reações comuns na nossa cultura e na nossa sociedade? E eu coloquei várias aqui. Às vezes a gente fica irado, estressado, e é muito comum pessoas que vivem profundamente estressadas, porque as coisas constantemente não acontecem do jeito que ela queria, e você já deve ter ouvido e já até falado isso, tal pessoa é um anjo, belezinha, gente boa, até acontecer alguma coisa. E o que você está dizendo? Essa pessoa, ela é boazinha, desde que você faça o que ela quer. Desde que tudo esteja exatamente de acordo com os planos dela. Como você reage? Outros não explodem ira, não ficam irados, mas se entregam a um desânimo, a uma desesperança, a tristeza. E vivem frustrados e tristes porque as coisas não aconteceram. Outros se entregam para a murmuração. Lembra desse personagem aí? O Ranzinza? Outros vivem reclamando de tudo e de todos. Reclama com o sol, reclama com a chuva, reclama quando tem dinheiro, reclama que não tem. Quando tem dinheiro, reclama que tem demais, não sabe como gastar. Quando não tem, reclama que não tem. Nada tá bom. Outros se entregam à ansiedade, ao desespero. Eu perco noite de sono, eu não consigo mais dormir. Por que isso? Por que isso? E outros chutam o balde de uma vez. Isso daí a gente vê também. Não aconteceu, as coisas na família não estão direito, ele chuta o balde. Quer saber, não quero mais saber de nada. Lá no trabalho as coisas não vão bem, então quer saber, não quero mais saber de nada.
e desiste de tudo. Como você reage quando os seus planos são frustrados? Hoje, o que a gente vai ver é que o nascimento de Jesus foi uma bênção que frustrou completamente os planos de José. Mas sabe qual que é a boa notícia? Frustrou para melhor. O que demorou foi para José entender isso. Mas frustrou para melhor. E o que esse texto nos ensina é algumas coisas sobre a presença de Deus, sobre a presença de Jesus nas nossas vidas, sobre os nossos planos, sobre os planos de Deus e a nossa postura em meio a tudo isso. O que eu quero ver com vocês aqui nessa manhã, e eu vou resumir tudo que eu vou falar aqui em uma frase, esse texto nos ensina que Jesus é o Deus conosco. E isso nos traz confusão, orientação, salvação e nos chama a submissão. Jesus é o Deus conosco, que nos traz confusão, orientação, salvação e nos chama a submissão. E eu já vou explicar cada uma dessas questões. Primeiro, o centro desse texto, meus irmãos, é o versículo 23, que ele diz, o anjo aparece para José e fala, a virgem vai conceber e vai dar à luz a um filho. E o nome desse filho vai ser Emanuel, que significa literalmente o Deus conosco. Jesus é mais do que um homem, é mais do que um bebê. Ele é o próprio Deus que veio habitar entre nós. E o centro desse texto é trazer essa realidade. Jesus não é só um bebê. Jesus é o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra. Aquele que governa sobre tudo e sobre todos. Aquele que abriu o mar vermelho. Aquele que fez o sol parar. Aquele que fez Sara, já idosa, engravidar e dar à luz a um filho. Jesus é o próprio Deus. Ele é o Deus transcendente. A ideia de transcendente é uma coisa que está além de nós. Mas Jesus não é só o Deus transcendente. Jesus é o Deus conosco. É bonito demais isso. Porque ele une em duas palavras, duas realidades sobre Deus. Ao mesmo tempo que ele é o Deus que ele é inatingível por nós, porque ele é completamente além de nós. Ele é o Deus que escolheu vir até nós. Ele é o Deus que habitou entre nós. Ele é o Deus imanente. Na teologia a gente usa essas duas palavras. O Deus que é transcendente, está além de nós, mas ao mesmo tempo ele é imanente. Ele se coloca entre nós e se relaciona conosco. E a verdade, e a Bíblia quando coloca isso do começo ao fim, é que nós jamais conseguiríamos ir até Deus. Não só porque Ele está além de nós, mas porque nós somos pecadores. Os nossos pecados nos separam de Deus. E mesmo se a gente não fosse pecador, Deus está além de nós não conseguiríamos chegar até Ele. Então Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, no seu amor, Ele abriu mão da sua glória e veio até nós. Isso é o Natal. A mensagem do Natal é o Deus que não abandonou a gente nos nossos pecados, mas escolheu entrar na humanidade, entrar nesse mundo e vir até nós na pessoa de Jesus, o Deus conosco, a encarnação do próprio Deus. E a palavra de Deus, lá em Hebreus, vai dizer que Ele não só se colocou em forma humana assim, fingindo, mas Ele viveu tudo que nós vivemos. Sabe uma coisa interessante quando a gente pensa em Jesus? Pensa em todas as frustrações e problemas e dificuldades que você vive como ser humano. Jesus viveu também. Ele de fato é o Deus conosco. Ele é o Deus que encarnou e viveu entre nós. E olha que coisa linda isso daqui. Quando eu me aproximo do Senhor, compartilhando alguma dificuldade que eu vivo, alguma frustração que eu vivo, alguma tristeza que eu vivo, Ele é o Deus que olha para mim e diz, eu te entendo. Porque eu também já vivi aí. Ele é o Deus conosco. Por isso, o único caminho para o Senhor e para Deus é o próprio Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Você sabe disso. Ele é quem veio trazer a presença de Deus para nós, porque Ele é o próprio Deus. Então, o centro desse texto é reafirmar essa verdade. Jesus não é só um ser humano, não é só um grande profeta, não é só um grande mestre. Jesus é o próprio Deus que tomou forma humana, que encarnou e habitou entre nós. É o Deus presente, é o Deus conosco. E a pergunta é o seguinte, e o que esse Deus proporciona? E o que a presença desse Deus proporciona a nós? E quando a gente vê a história de José, a gente vai ver o seguinte, que a presença do Senhor traz algumas coisas. Primeira coisa que a presença do Senhor Jesus trouxe na vida de José e Maria foi confusão. O texto vai dizer que o nascimento de Jesus foi assim. Maria estava comprometida para se casar com José, e antes deles se casarem, de repente ela apareceu grávida do Espírito Santo. Agora, eu sei que a gente ouve essa história, a gente sempre romantiza muito, tudo muito bonito e etc. Agora, pensa comigo, vamos pensar na história como se a gente estivesse vivendo ela. Na época, gente, noivado era uma coisa muito séria. Para vocês terem noção, naquela época, quando alguém se comprometia em casamento com alguém, quando alguém noivava, funcionava o seguinte, não tinha namoro naquela época, e quando duas pessoas, as famílias combinavam que iam casar, eles marcavam a data do casamento, e aquele está prometido para ela está prometido com ele, de modo que,
Se alguém cometesse, por exemplo, adultério, aquela pessoa seria julgada e poderia até ser apedrejada como um adúltero, como se fosse casada. O noivado naquela época era algo muito sério. Não é que nem é hoje em dia na nossa sociedade, que hoje em dia nem noivado, nem casamento, nada mais é sério. Mas naquela época as coisas não eram assim. As coisas eram de fato sérias. Então, Maria aparecer grávida, enquanto está noiva de José, José sabendo que não aconteceu nada, é uma grande tragédia. Você imagina José, e o texto vai dizer que José era um homem reto, íntegro. Então você imagina o seguinte, um casal, imagina se fosse você, um casal que está noivo, e os dois são sérios, comprometidos com Deus, buscam fazer tudo certinho, sabe aquela pessoa bem correta, tudo certinho, etc. De repente, a sua noiva aparece grávida. E ela fala para você que é do Espírito Santo. O que você pensaria? É uma tragédia, não é? José estava com a vida planejada, casamento planejado, as coisas caminhando. De repente, Maria aparece grávida. A gente não sabe se ela que contou para ele ou se ele começou a ver a barriga dela crescendo e falou: o que é isso, Maria? Mas o ponto é uma tragédia para José. E José tinha 3 opções naquela época. José tinha 3 opções. Ou ele assumia como filho dele: Maria deve estar falando a verdade, é do Espírito Santo, vou assumir como pai e pronto. Ou ele entregava Maria às autoridades, porque isso daí era, além de ser algo feio, adultério na época era crime diante da sociedade. Então você levava para os juízes que podiam inclusive condená-la à morte. Lembra da mulher adúltera que eles estavam reunidos para apedrejar ela? Isso poderia ter acontecido com Maria, se ela comete adultério. Então ele poderia pegar Maria e levar ela para as autoridades, ou ele podia simplesmente fugir e sumir do mapa. E aí a galera ia pensar que o filho era dele, ele não teve coragem de assumir, fugiu, sobrou para Maria. E o texto vai dizer que José está pensando nessa terceira opção. Olha lá, o texto vai dizer que José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Era isso que ele estava pensando em fazer. E a primeira coisa que eu quero então que vocês meditem comigo é, gente, como a presença de Jesus, para José e Maria pelo menos, e inicialmente, trouxe dilemas e confusões. Frustrou completamente os planos que eles tinham para a vida deles. E como eles estavam direcionando a vida deles. A vinda de Jesus deixa 2 coisas muito claras. Deus não abandonou a humanidade, por isso Jesus veio. E Deus governa sobre tudo. E Ele tem planos maravilhosos que Ele está desenrolando nesse mundo. A vinda de Jesus traz essa ideia de que Deus não abandonou e Ele tem um plano. Que Ele começou muito antes e vai continuar. E ao mesmo tempo que isso é maravilhoso, isso me traz e te traz alguns dilemas. Porque, sabe por quê? Porque a verdade é que nós queremos controlar as nossas vidas. E nós queremos viver de acordo com os nossos planos. Nós não gostamos dessa ideia de as coisas não acontecerem do jeito que a gente queria. Nós não gostamos dessa ideia de eu planejei o meu dia de amanhã, mas aconteceu alguma coisa na madrugada e está tudo, agora não vai dar nada certo. A gente não gosta dessa ideia de eu planejava chegar nos meus 40 anos, casado, com filho, com não sei o quê, e quando eu chego lá, talvez nem casado eu estou. A presença do Senhor e a ideia de Deus como aquele que controla sobre todas as coisas, ao mesmo tempo que é uma coisa maravilhosa, isso nos traz alguns dilemas. Porque a verdade é que nós queremos viver os nossos planos. E a verdade é que os nossos caminhos sempre conflitam com os do Senhor. Ou primeiro porque nós somos pecadores e normalmente a gente planeja coisas egocêntricas e centradas em nós, e pecaminosas. Ou às vezes não é nada pecaminoso, mas Deus tem um outro plano que glorifica mais a Ele. Então os nossos planos sempre conflitam com os planos do Senhor em algum momento. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: como você reage quando os planos de Deus estão em conflito com os seus planos? Como você reage quando Deus está dirigindo a história de um jeito que não era o que você queria? Como que José reage nesse texto? Ele fica agradecido a Deus: oh Deus, obrigado. Não era o que eu planejava, mas vamos lá. Ele reage confiante no Senhor? Não. Como que ele reage? Ele dá um jeitinho, tentando consertar. Não, Deus não sabe o que Ele está fazendo, não. Então eu vou deixar Maria, pelo menos não vão querer fazer nada contra ela, porque aí o filho fica como o meu, e eu vou sumir do mapa porque o filho não é meu mesmo. Então cada um com seus problemas. Percebe que ele está tentando dar um jeitinho na história. Porque ele não entende o que Deus está fazendo.
Ele não acredita em Maria. E José então resolve tomar o seu próprio caminho. E você? Como você reage quando a presença de Jesus te leva a caminhos distintos dos seus? Por exemplo, vou dar alguns exemplos mais práticos. Você que é jovem, como você reage quando, por exemplo, você começa a se sentir apaixonado por uma menina que não é da igreja, que não tem compromisso com o Senhor, e você sabe que não é da vontade do Senhor você ficar com ela? Como você reage? Tenta dar um jeitinho? Não, não é bem assim. Ou você confia nos planos de Deus? Como você reage quando aparece uma doença, por exemplo? Quando você começa a ter problemas familiares, problemas financeiros? Como que você lida com a frustração dos planos? A primeira coisa que a gente vê nesse texto é que, inicialmente, a presença de Jesus trouxe um monte de confusão para José, Maria e toda a família de maneira geral. Mas a presença de Jesus não traz só confusão. Ela traz também orientação. Essa é a segunda coisa que a gente vê nesse texto. Jesus veio e ele trouxe toda essa confusão. Mas ele não trouxe só isso. Ele trouxe orientação para José, porque o texto vai dizer o seguinte, que enquanto José estava ponderando nessas coisas, eu vou largar Maria, eu vou deixar ela, vai ficar assim, tal. Eis que lhe apareceu um anjo num sonho e disse, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você vai colocar o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E é muito interessante porque como que o anjo chama José? Ele fala, José, filho de Davi. Por quê? O que o anjo está fazendo aqui? E o anjo está querendo que José entenda. Filho de Davi, e aqui a gente precisa entender algumas questões aí do Antigo Testamento, é que Davi foi o grande rei de Israel e Deus havia feito uma promessa para Davi. Davi, um dia, eu vou mandar um rei que vai ser descendente seu. E esse vai ser o grande salvador do mundo, que vai reinar sobre tudo e sobre todos e vai trazer paz para todo o meu povo. O Messias vai vir da sua descendência. José sabia disso. E José era descendente de Davi. Então o que o anjo está fazendo aqui? José, lembra da promessa? Quando ele chama José de filho de Davi. Lembra da promessa? Lembra que Deus falou que ia fazer isso? E o que o anjo está querendo levar José, e ele quer nos levar também, é entender que Deus tem um plano que ele está desenrolando que começou muito antes de nós. Quando ele fala que José é filho de Davi, ele está fazendo José voltar lá atrás. E o plano de Deus tem a ver não com a vida de José, mas com algo que vai além de José. E que tem a ver com a glória de Deus. E com o bem do povo de Deus. O anjo está lembrando José disso. José, lembre-se da promessa. Lembre-se que a história não é sobre você. Lembre-se que Deus está desenrolando algo que começou antes de você e que vai além de você. Lembre-se do prometido de Deus. Porque, meus irmãos, Deus é o Deus que controla a história. E Ele faz com que todas as coisas de alguma forma culminem na glória dEle e no bem do povo dEle. E sabe quem é o personagem central dessa história? Não é você e também não sou eu. O personagem central dessa história é Jesus. E o evento central dessa história é Jesus morrendo na cruz e ressuscitando pelos nossos pecados. E sabe o que o anjo está trazendo para José e quer trazer para mim e para você? Eu e você somos apenas um pontinho nessa história que Deus está fazendo. Eu sou coadjuvante nessa história. O mundo não é sobre mim. O mundo não é sobre você. As coisas não têm que acontecer do jeito que você quer, e para o seu conforto e para o seu bel prazer, porque o mundo não é sobre você. E graças a Deus por isso. Porque uma das piores coisas que Deus poderia fazer para nós é nos dar tudo que a gente quer. Se Deus, todas as nossas orações, Deus respondesse o seguinte, seja feito conforme a sua vontade. Rapaz, pare um pouquinho e pense, quantas coisas você já pediu a Deus, que você olha e fala assim, graças a Deus, Deus não me deu. Quantas coisas você já planejou para a sua vida, que você olha e fala assim, ainda bem que não aconteceu. Nós somos tolos, nós somos pecadores, nós somos egoístas. E o que o anjo vem trazer para José é essa visão maior. José, filho de Davi. Deus prometeu que ia fazer isso. E Deus escolheu você para participar dessa história, para ser uma pontinha aí naquilo que Deus está fazendo, que começou, que Ele planejou lá na eternidade e vai além da eternidade.
E ele dá 3 orientações para José. Então ele fala, diante disso, José, seguinte, receba Maria como esposa, adote o menino como filho, e coloque o nome dele de Jesus. É isso que você tem que fazer nessa situação. E o que eu acho muito bonito no texto é que, ao mesmo tempo que a presença de Jesus vem e tira tudo do lugar, e traz essa grande confusão, logo em seguida o Senhor vem trazendo orientação. É como se fosse assim, Deus vem e bagunça tudo. Mas Ele não bagunça e deixa a gente na bagunça. Ele vem, bagunça, e Ele é o Deus conosco para nos orientar como lidar com aquilo lá. Porque, na verdade, Ele bagunça os nossos planos. Na cabeça e nos planos de Deus está tudo no devido lugar. Mas Ele é o Deus que traz essa confusão e muitas vezes frustra os nossos planos, mas Ele não deixa a gente lá. E ele é o Deus conosco, que vem para trazer então orientações. Foi isso que Ele fez com José. Bagunçou tudo os planos dele, mas logo em seguida Deus foi lá e falou, José, então é para você fazer isso, é para você fazer, entendeu? Confie em mim e faça. A presença de Jesus não só traz confusão, mas junto com as aparentes confusões, o Senhor é o Deus que nos traz orientações. E meus irmãos, com certeza Deus faz isso, para que nós nos curvemos diante dEle. Deus coloca o dedo na nossa história, Ele vira as coisas do avesso, para nos fazer acordar muitas vezes, para quebrar essa nossa vida tão egocentrada, tão centrada no nosso conforto, nas nossas próprias minuciosidades, e nos fazer olhar para a vida com um aspecto maior, mais amplo, mais profundo, o aspecto da glória de Deus. Deus é o Deus que faz isso para nos colocar de joelhos diante dEle. Ele é o Deus que frustra planos para o nosso próprio bem. E talvez você fique falando o seguinte, Júlio, mas é o seguinte, então José vê essa confusão, aí o anjo apareceu para ele, só que é o seguinte, eu também estou vivendo as minhas confusões na vida aqui. Estou dormindo toda noite e nenhum anjo apareceu para mim ainda, falando o que eu tenho que fazer. Cadê as orientações de Deus para eu lidar com esse momento difícil que eu estou vivendo? Sabe qual é a boa notícia? Hoje nós temos a palavra escrita do Senhor, que é um manual que traz orientações para todas as áreas da nossa vida, para todos os momentos. Sabe por que Deus apareceu por sonho em José? Porque naquela época você não tinha a Bíblia escrita que nem a gente tem hoje. Mas hoje nós temos toda a revelação de Deus para nós. Então, quando você estiver vivendo esses momentos, onde os seus planos são frustrados, onde você está confuso, sabe o que você faz? Vai buscar a orientação do Senhor, porque já está lá. A Bíblia é o livro de Deus que traz orientações para todas as áreas e situações que a gente possa viver nas nossas vidas. Meus irmãos, preste atenção nisso. Jesus continua presente, por meio do Espírito Santo, que usa a palavra dele para nos orientar. E toda orientação necessária está por escrito para nós. Ele é o Deus presente, que continua nos orientando na palavra dele. Então, quando aparecer as situações complicadas da vida, quando os seus planos forem frustrados, lembre-se de algumas coisas. Primeiro, que isso se encaixa dentro do plano do Senhor. Só que esse plano não visa o seu conforto. Esse plano não visa realizar todos os seus sonhos. Esse plano visa a glória do Senhor e o bem do povo dele. E lembre-se de mais uma coisa. Deus vai te orientar. Ele é o Deus presente. Ele é o Deus conosco. Às vezes a gente vive situações na nossa vida, e talvez você esteja vivendo uma situação assim, que você fica até com medo, porque você não sabe o que vai acontecer, e você começa a ficar agoniado, começa a ficar ansioso, começa a ficar preocupado. Senhor, confie numa coisa, Ele é o Deus conosco, Ele vai te orientar. Às vezes a gente vive situações, a gente fala assim, não, olha, por enquanto eu estou conseguindo lidar, mas eu não sei até quando. Fica tranquilo, Ele é o Deus conosco, Ele vai te orientar. Ele é o Deus que está hoje, que está amanhã, e se depois de amanhã a situação mudar, Ele vai estar lá também. Ele é o Deus conosco. E nós podemos confiar independente da situação. Porque a presença do Senhor traz confusão muitas vezes, é verdade. Mas também traz orientação para nós lidarmos com as diversas situações complicadas da nossa vida. Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus presente. E uma terceira coisa que esse texto nos ensina sobre a presença de Deus. Então, primeiro, a presença do Senhor muitas vezes traz confusão mesmo. Segundo, a presença do Senhor nos traz orientação. E terceiro, a presença do Senhor e a presença de Cristo nas nossas vidas traz salvação, que é o que o texto vai continuar dizendo. E aí o anjo fala para José, esse filho que é para você adotar, criar, colocar o nome de Jesus, ele vai dar à luz a um filho. E você vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu
para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. É muito claro dizer o seguinte: Jesus veio para quê? Para trazer salvação para o povo dele dos pecados dele. E é importante isso, porque que tipo de salvação Jesus veio trazer? E a gente tem vivido um momento, gente, na nossa história, e um momento no nosso Brasil que a gente tem que tomar cuidado, onde tem se confundido o que Cristo veio fazer com partidos políticos e com causas políticas. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque o que Jesus veio trazer é salvação dos nossos pecados. O grande problema do mundo não é político. O grande problema do mundo não é financeiro. E também não tem a ver com saúde. O grande problema do mundo tem a ver com a nossa moral, com o nosso coração, com os nossos pecados. Jesus veio para trazer salvação dos nossos pecados. O texto é muito claro para trazer isso. Todos nós temos um problema moral. Desde o nosso nascimento a gente não consegue resolver isso. E, gente, isso daqui é muito fácil de verificar desde criancinha. Eu estou com os meus filhos aí. Uma coisa que você vê desde que nasce. Eu estou com meu filho de 3 meses. Se você coloca ele no berço e ele não quer dormir, ele começa a chorar. E reclamar. Pegou no colo, o que acontece? Para. Aí você fala assim, você vê como é folgado, é egoísta. É assim, tem que fazer o que ele quer e se não fizer, ele vai chorar, até você fazer. Aí você fala, não, Júlio, mas ele não entende. Não entende, por que então quando eu pego no colo ele para? O ponto é dizer o seguinte, e conforme vai crescendo, a gente vai vendo cada vez mais esse coraçãozinho. E aí quando a gente cresce, a gente não faz mais birra quando não faz o que a gente quer. Na verdade, faz de outro jeito, né? Esses somos nós. Jesus veio nos salvar do nosso próprio fracasso moral. Essa salvação é mais do que perdão, gente. É mais do que simplesmente nos perdoar. Mas é nos reconectar com Deus, que é a fonte de toda a vida, e nos trazer uma nova vida em Cristo. Jesus veio para nos trazer salvação, perdão, transformação. É para isso que o Rei dos Reis veio a esse mundo. E o texto vai dizer que ele veio para trazer salvação dos pecados e para cumprir o que o profeta tinha dito, que ele deveria nascer de uma virgem. E aqui você tem a doutrina do nascimento virginal de Cristo. De Jesus nasceu de uma virgem. E talvez você pergunte o seguinte, mas por que precisava ser uma virgem? Não podia ser só mais um homem ou uma mulher e normal? Por que precisava, e Jesus precisava nascer de uma virgem? Porque, meus irmãos, Jesus ter nascido como filho de Deus de uma virgem aponta para as duas naturezas de Cristo. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Ele veio de uma mulher, ele nasceu como todos nós nascemos. Porque ele é 100% homem. Mas ao mesmo tempo ele é 100% Deus. Por isso, ela não ficou grávida de um outro homem. Ela ficou grávida do próprio Deus. Foi o Espírito quem gerou Jesus nela. E a ideia do nascimento virginal traz essa ideia de 100% Deus, 100% homem. Esse é o nosso Salvador. E é importante dizer que para morrer por nós e para trazer salvação, precisava ser alguém 100% Deus, 100% homem. Por quê? Porque para tomar lugar de outros homens e pagar pelo pecado de outros homens, precisava ser um homem. Para tomar o nosso lugar, precisava ser um homem. Mas ao mesmo tempo, se fosse qualquer outro homem, ele ia morrer pelos pecados dele. Precisava ser um homem santo e capaz de fazer uma oferta que cobriria a multidão dos nossos pecados. Quem era o único que tinha condições de fazer isso? O próprio Deus. E por isso Jesus vem, e para nos salvar, ele é aquele que é Deus, 100% Deus, e se coloca como 100% homem também, para poder desempenhar o papel de nosso Salvador. E o texto diz que ele veio para salvar, então, nascido de uma virgem, e essa salvação é para o povo de Deus. E esse daqui é um dos textos que a gente usa para dizer o seguinte, Jesus morreu e veio para salvar todas as pessoas da face da terra? Não. Jesus morreu e veio para salvar aqueles que fazem parte do povo de Deus. Ele vai falar porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E aí talvez você pergunte, mas Júlio, quem faz parte do povo de Deus? Será que eu sou parte desse povo que Jesus veio salvar? A própria palavra vai nos dizer que, João 1,12, quem faz parte do povo de Deus? Mas a todos quanto o receberam a Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Quem faz parte do povo de Deus? Aqueles que não só olham para toda essa história e acham bonita, e aquece o coração e pronto, e se emocionam, mas aqueles que recebem a Cristo como meu Senhor e meu Salvador, aquele que manda na minha vida, o meu Salvador pessoal. E eu quero falar uma coisa para você. Você pode até entender as coisas de Deus. Você pode até aceitar que tudo isso aqui, que a mensagem do Natal é verdadeira. Você pode concordar, você pode admirar, você pode até chorar.
Mas a pergunta é a seguinte: você já recebeu a Jesus dessa forma? Já se rendeu a Jesus de fato? Porque ele veio para trazer salvação para o povo dele. E só faz parte do povo dele aqueles que receberam a ele, se renderam a ele, se arrependeram e creram em Cristo Jesus. Jesus é o Deus conosco, que veio trazer confusão muitas vezes. Mas junto com isso ele traz orientação, ele veio trazer salvação. E a última coisa que esse texto nos ensina é que a presença de Jesus e toda essa realidade nos chama à submissão ao Senhor. O texto vai terminar dizendo o seguinte, que quando José despertou do seu sono, ele fez como o anjo lhe havia ordenado, ele obedeceu ao Senhor. E recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. E só um parênteses aqui, esse texto deixa muito claro que José, depois que Jesus nasceu, teve relações com Maria. Enquanto ele não nasceu, essa ideia de que a doutrina de que Maria foi virgem para sempre, não é uma doutrina bíblica. Inclusive, Maria teve outros filhos, a Bíblia fala também. Mas enquanto Jesus não nasceu, José não teve relações com ela. Mas o que aconteceu? Fecha parênteses. Quando José acordou do sono dele e recebeu essa orientação do Senhor, o que José faz? Ele para de remar contra e ele se lança nas correntezas da vontade de Deus. Ele responde: ok, Senhor, eis-me aqui. Eu não entendo, está complicado, está bagunçado, não era o que eu planejava, mas eis-me aqui, Senhor. Ele não sabia o que aconteceria, mas ele creu. Tudo que Deus faz é bom. E eu quero me lançar nas correntezas da vontade desse Deus. Ele entendeu, gente, que ele é só mais uma peça na história que Deus está escrevendo, que começou muito antes dele. E ele se rendeu à vontade do Senhor. A presença do Senhor nos chama, quando a gente entende toda essa realidade, ele nos chama a nos colocarmos diante dele, entendendo que, Senhor, são planos, mas são planos completamente mutáveis, porque eu me rendo ao teu plano. Eu tenho planos, às vezes eles coincidem com o seu, com o do Senhor, e amém por isso. Mas quando não coincidem, está tudo certo. Eis-me aqui para cumprir a tua vontade, Senhor. Foi isso que José fez. Eu quero te dizer uma coisa. Você pode tentar remar contra a correnteza de Deus. Você pode tentar, Deus tem um plano para a sua vida, você quer outra coisa, você pode tentar ficar lutando contra isso. Mas saiba de duas coisas. Se você continuar resistindo à vontade de Deus e aos planos e aos propósitos de Deus na sua vida, Deus vai cumprir os planos dele, queira você ou não. Resistir ou não resistir não muda nada. Deus tem um plano e ele vai desenrolar esse plano e os planos de Deus não podem ser frustrados. Agora, se você ficar resistindo a esse plano, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar estacionado na sua vida. Cansado e frustrado. Quantas pessoas eu conheço e você conhece, que não aconteceu alguma coisa que ele queria, e a vida dela parou. A vida dele parou. Porque ele fica, ai, por quê, e não vai para frente. Quando nós não nos rendemos aos planos de Deus e não dizemos, eis-me aqui, Senhor, a gente começa a ficar estacionado na vida, cansado, frustrado. Mas a boa notícia é que os propósitos do Senhor são melhores do que os nossos. E a gente precisa crer nisso, gente. A gente precisa crer nisso. Não era o que eu queria, mas a vontade de Deus é melhor que a minha. O Senhor é justo nos seus caminhos, Ele é bondoso nos seus caminhos. E no fim, quando nós nos dobramos aos propósitos do Senhor para a nossa vida, sabe quem nós encontramos? O príncipe da paz. Jesus é o Deus conosco. E um dos nomes de Jesus, Ele é o maravilhoso conselheiro, aquele que nos orienta, é o Pai da eternidade, e Ele é o príncipe da paz. Quando nós nos rendemos aos planos do Senhor, e falamos, Senhor, eis-me aqui, nós começamos a desfrutar da paz desse príncipe, mesmo em meio a situações frustrantes da vida, porque nós confiamos no Deus conosco, nós descansamos no Deus conosco. Talvez você tenha lutado contra Deus, porque os planos de Deus são diferentes dos seus. Talvez você vive praguejando pela vida, porque as coisas não acontecem do jeito que você queria. Talvez você vive pensando o seguinte, o meu problema são esses meus pais. Tá louco, viu? Por que eu não fui nascer em outra família? Talvez você ache que o grande problema são os seus filhos. O problema é esse daqui, ó. Por que Deus não me deu outro filho? Talvez você ache que é o marido, é a esposa. Maldito dia que eu disse sim. Eu quero convidar você a parar de lutar contra as correntezas da vontade de Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui. Não era o meu plano,
O meu plano não era ter a família do jeito que está. O meu plano não era estar financeiramente do jeito que eu estou. O meu plano não era profissionalmente estar do jeito que eu estou. Mas o Senhor é o Deus que governa a história. Eis-me aqui, eu confio no Senhor. Talvez você ache, o problema seja que você pensa que é o seguinte, que Deus existe para cumprir as suas vontades. E você não vai sossegar enquanto Ele não der um milagre que você quer. E a gente ouve isso às vezes, não ouve? Eu não vou sossegar, eu não vou desistir, eu não vou desanimar enquanto eu não alcançar o meu milagre. Mas e se o seu milagre não estiver no plano de Deus? Fé verdadeira, gente, preste atenção nisso. Ser uma pessoa de fé não é você crer muito que Deus vai te dar o que você quer. Isso é ser um menino mimado. Fé verdadeira é você confiar que mesmo quando Deus não te der o que você quer, a vontade dele é melhor que a sua. Isso é fé. Isso é confiar, isso é descansar. E é isso que Deus nos chama a fazer. Senhor, eu queria muito tal coisa. E a gente pode orar pelas coisas que a gente queria. Mas sempre orar se submetendo à vontade de Deus. Mas Senhor, eu coloco isso diante do Senhor. E que seja feita a tua vontade. Porque eu confio que a tua vontade é melhor que a minha. Talvez o problema seja que você não confia em Deus, você é cético. No fim, o grande problema é o seguinte, você está na igreja, você ouve sobre isso faz tempo, mas em última instância você é cético, você ainda acha que a vida é sorte e azar e depende de você correr atrás. O Senhor te chama hoje para descansar nele, para confiar nele. Ou talvez você esteja tão longe do Senhor, que você não sabe como ir até ele. A gente se afasta, a gente se perde nas nossas confusões, nas nossas frustrações, e a gente se afasta do Senhor. O Senhor te chama para voltar hoje por meio de Cristo, Ele é o caminho. Vá ao Senhor, peça perdão a Ele, volte-se a Ele. Quando qualquer coisa no seu dia ou na sua vida, seja grande ou seja pequena, sair do seu plano, sabe qual é o chamado do Senhor para mim e para você? É que nós nos coloquemos diante do Senhor e digamos, Senhor, eis-me aqui, seja feita a tua vontade. Quando acontecer alguma coisa de manhãzinha, que frustra todos os planos seu para o seu dia, isso é uma coisa pequena, mas acontece. Ao invés de ficar com raiva, ao invés de ficar xingando seu chefe, se coloque diante do Senhor e diga, Senhor, seja feita a tua vontade. Quando na sua vida, coisas grandes acontecerem fora dos seus planos, se coloque diante do Senhor e diga, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu confio e eu descanso no Senhor. Meus irmãos, Jesus é o Deus conosco. Isso nos traz algumas confusões de vez em quando, é verdade. Mas a presença do Senhor nos traz também orientação, salvação e nos chama à submissão. E eu quero terminar fazendo algumas aplicações finais aqui para as nossas vidas. Primeiro, em que áreas você tem resistido à vontade de Deus? Talvez seja na área amorosa, talvez na área familiar, profissional, financeira, espiritual, as coisas que têm acontecido no seu dia, o uso do tempo, enfim. Quais áreas da sua vida você tem resistido à vontade do Senhor? E, Júlio, como é que eu sei se eu tenho resistido à vontade do Senhor? Alguma dessas coisas aqui é presente na sua vida? A ira, desânimo com a vida, murmuração, ansiedade, chutando balde com relação ao que você sabe que Deus quer que você faça. Se alguma dessas coisas tem acontecido na sua vida, possivelmente você tem resistido a alguma questão da vontade de Deus na sua vida. E o chamado do Senhor para todos nós, para mim e para você nessa manhã é, primeiro, que nós abandonemos o apego e o amor aos nossos planos. Nós temos nossos planos e nossos desejos, mas eles nem sempre são os melhores. Então não se apegue a isso. Não ame a isso mais que tudo. Não viva a vida como se tudo depende de acontecer o que você planejou para dar certo. Isso é uma armadilha, bobeira. Nós não somos os melhores para fazer planos. Muitas vezes a gente está tão apaixonado pelo nosso plano e pela nossa vontade, que nós rejeitamos tudo que o Senhor está fazendo. E eu já vi isso acontecer várias vezes, meus irmãos. Uma situação onde Deus está fazendo muita coisa na vida da pessoa, mas porque tem uma questão que não está do jeito que ela quer, ela não consegue ver tudo de bom que Deus está fazendo. Ela só fica ali naquilo lá que não está acontecendo. Abandone o apego aos seus planos, para que você possa enxergar a mão de Deus, a mão do bondoso Deus, agindo mesmo em meio às confusões da vida. Segundo, receba Jesus não como Salvador e Rei, não só como um conselheiro, não só como alguém que chega e fala algumas coisinhas para aquecer seu coração, mas como aquele que de fato está governando na história, inclusive sobre a sua história,
inclusive de maneira diferente do que você gostaria muitas vezes. Mas submeta-se a Ele, receba Ele como um Salvador e Rei, que Ele de fato é. E confie nos planos desse Senhor. Sejam coisas grandes ou sejam coisas pequenas. Não confie nos seus planos, confie nos planos dEle. E desfrute da alegria e da paz que vem do Príncipe da Paz. Eu fico pensando no caso de José. Ao mesmo tempo que é uma grande confusão, que privilégio, né, meus irmãos? Poder criar o próprio Deus encarnado. Só que ele estava prestes a perder tudo isso. Porque ele não estava entendendo o plano de Deus e confiando no plano de Deus. Quando a gente confia, se entrega, a gente desfruta da alegria e da paz que vem do Príncipe da Paz. E eu quero terminar essa colocação e esse sermão lendo um último texto do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 12, 7 a 10, onde ele diz o seguinte: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que eu não me exaltasse. Olha isso. Paulo recebeu grandes revelações de Deus e ele fala assim: então Deus, para que eu não me exaltasse, colocou um espinho na carne. Ninguém sabe o que é esse espinho na carne. Mas o que a gente vê no texto é o seguinte: era uma coisa externa a Paulo e que o perturbava profundamente. A palavra espinho aqui no texto original era normalmente uma estaca que eles colocavam como instrumento de tortura naquela época em algumas pessoas que eles queriam tirar alguma informação ou alguma coisa assim. Era uma coisa que torturava Paulo. E ele diz o seguinte: 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. 3 vezes eu falei: Senhor, tira isso de mim. Deus, eu não aguento mais. Senhor, tenha misericórdia de mim. E Deus respondeu para ele: a minha graça basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí olha como muda a visão de Paulo. Agora, antes ele estava assim: eu não aguento mais, Senhor, tira isso de mim, eu não quero mais isso. E Deus responde para ele: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E agora, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que coisa linda. A dor continua, o espinho não foi tirado. Mas Paulo se colocou diante do Senhor e disse: eis-me aqui, Senhor. Seja feita a tua vontade. E o que ele começa a desfrutar depois que ele tem essa postura diante do Senhor? Ele começa a ter prazer nas fraquezas, não porque a dor é boa, mas porque ele vê como Deus está trabalhando em meio à dor. Lembre-se, Jesus é o Deus conosco. Ele é o Deus presente. Isso nos traz confusões muitas vezes. Mas junto com isso vem a orientação do Senhor, vem salvação. E Ele nos chama à submissão a Ele. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver essa vida confiando nesse Cristo, nos planos dEle. E constantemente nas coisas pequenas e grandes da vida, que saem completamente fora do que a gente planejou, que Deus nos ajude a nos colocarmos diante dEle dizendo: Senhor, eu não entendo, mas eis-me aqui, seja feita a tua vontade. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.